Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra a imbecilidade e as estupidezas. Alegrias, apesar de tudo, alegrias, perseveremos. O anjo da morte. Vocês estão vendo aí esta figura fardada, com esta cara de anjo? Com esta cara tão limpa, tão branca, tão alva, aparentemente tão pura, com um olhar até mesmo terno, com o cabelinho repartido de lado, jogado uma franja para o outro lado. Uma figura que me faz lembrar Jair Bolsonaro. Reparem bem os traços. Reparem o biotipo. Reparem se não se lembra dos momentos mais calmos, quando não está escoiciando, de Jair Bolsonaro. Pois este que vocês veem nesta foto, meus amigos, é o anjo da morte da Argentina. É o oficial de marinha Alfredo Astiz, que foi responsável por centenas de assassinatos, milhares de torturas durante a ditadura argentina. Hoje está preso, condenado à prisão perpétua. Porque, diferente de nós, a Argentina, o Chile, o Uruguai julgaram os torturadores e os assassinos do Estado, que se escondiam sob a capa do Estado para a prática de crimes contra a humanidade. Crimes de tortura e de assassinato dos adversários. Este anjo da morte, que eu volto a mostrar aqui para vocês, tinha o requinte de, além de torturar os seus adversários, de jogá-los vivos de cima de um avião. Eles morriam com impacto na água. Por que este preâmbulo que eu faço com vocês sobre este anjo da morte argentino? Porque eu comparo Bolsonaro ao anjo da morte brasileiro. Ele carrega consigo a morte. Não se trata de um filho de Ançã que carrega consigo as 49 aldeias de Eguns, que carrega consigo Omolu, o porco de Omolu. Não precisa entrar na cultura afro-brasileira. Trata-se de um assassino pervertido, cruel, um genocida. É o anjo da morte. É aquele que, em nome de uma pulsão de vida, leva as pessoas para a morte. Porque eu fico me perguntando, eu vi, por exemplo, cenas brasileiras horrorizantes. Eu vi, por exemplo, o embarque e desembarque do ferryboat na ilha de Taparica, em Salvador. Eu vi a promoção, os preços baratos, a invasão do supermercado carioca, no Rio de Janeiro, a multidão sem máscara se espremendo. Eu vi as praias de Ipanema, de Salvador, de Santa Catarina, lotadas sem lugar até mesmo para a pessoa andar. Eu vi as festas, na praia, nas casas. A festa do Neymar, a festa do Carlinhos Maia. Aliás, um amigo meu me disse que o Bolsonaro é o Carlinhos Maia da política, que vive de eventos, vive de sensacionalismo, de fatos, e que não tem nenhuma profundidade. Achei interessante essa comparação. Mas o Bolsonaro aproveita-se da pulsão de vida das pessoas para levá-las à morte. O que é pulsão de vida? Segundo Freud, e eu não sou psicanalista, me perdoem se eu escorregar aqui e ali, mas segundo Freud, nós vivemos entre duas pulsões, entre duas vontades. A vontade da morte e a vontade da vida. E uma age junto com a outra. Quanto mais você vive, mais você se aproxima da morte. E ao buscar a morte, ou na presença da morte, mais você deseja a vida. E eu ficava me perguntando, por que essas milhões de pessoas no Brasil se expõem ao vírus desta forma? Não respeitam o isolamento?
Eu vejo jovens de classe média, jovens culturados, aculturados, jovens informados. Acabei de ver foto de médicos e estudantes de medicina numa festa sem máscaras no Rio Grande do Norte. E vejo o povo também, como no mercado carioca, povão também sem máscara, aglomerado. O que leva essas pessoas, eu fico me perguntando, daqui de longe, porque eu não estou no Brasil para ouvir pessoalmente das pessoas, para fazer uma enquete, mas o que leva essas pessoas a desafiarem o vírus? Uma amiga me perguntou, você confia nessa vacina, bem-vindo? Hein? Ela te dá certeza? Provavelmente uma bolsonarista escondida ali por debaixo daquela casca. Eu disse, eu confio sim. Ela falou, porque eu duvido. É bom que você duvide da vacina e tenha certeza do vírus. Para quem duvida da vacina, existe a certeza do vírus e o vírus a certeza da morte. Ou de sequelas profundas. É de uma estupidez imensa. Não vou tomar vacina porque eu posso morrer. Prefiro abraçar o vírus. Esse é o pensamento bolsonarista. Abrace o vírus, que ele é a melhor vacina. E eu ficava me perguntando, o que leva essas pessoas a fazer uma roleta russa com o vírus? Eu vou na festa. As minhas amigas foram em festa e não pegaram. Teve uma que pegou e morreu, mas aquela foi uma, por acaso. Aqui no Rio de Janeiro, pensam as pessoas dessa forma, ou em São Paulo, aqui a gente pode morrer de bala perdida, atropelado, de assalto, levar um tiro na cara. É mais fácil morrer disso do que morrer do vírus. É um pensamento simplista. Mas também é fato que diante da morte inevitável da pandemia, ou seja, diante da pulsão de morte, a sociedade como um todo vivendo uma morte gigantesca pairando sobre ela, ela busca a pulsão de vida. Ela tenta desesperadamente viver. E pedir às pessoas para ficarem em casa, para se isolarem, para muitas dessas pessoas significa morte, não significa vida. Essas pessoas não conseguem fazer uma leitura de que ficar no isolamento, ficar dentro de casa, proteger-se, é buscar a vida. A leitura que elas fazem é que ficar no isolamento, ficar trancado em casa é uma morte. E quem pensa assim? Uns milhões de desempregados, para começar, e os quais o Bolsonaro vai jogar agora mais milhões de desempregados com a retirada do auxílio emergencial. Esses desempregados precisam ir para a rua, precisam procurar emprego, porque senão eles morre a família deles. Olha a pulsão de morte aí. Olha a ameaça da morte, maior do que a do vírus. Porque é a certeza absoluta de que sem comida, sem dinheiro, eles vão morrer. E eles vão para a rua em busca da vida. E também jovens que não conseguem bastar a si próprios. Jovens medíocres. Jovens que não conseguem conviver em solidão consigo mesmos. Porque a proposta do isolamento não é uma proposta de morte. Se você tem um companheiro ou uma companheira, é uma proposta erótica. Você pode fazer sexo, você pode fazer carinho. Você pode cozinhar, você pode ler, ver televisão, ver filme, cuidar da parte física sua, fazer ginástica. Há quantas coisas vivas que podem ser feitas dentro do isolamento. Mas se você é um imbecil, se você não basta a si mesmo, se você não se compreende, se para você vida é ter que estar numa festa, pulando, numa boate, num aglomerado, numa praia, porque você não consegue ficar sozinho por um minuto sequer, porque você não tem nada a oferecer a você, você é o prato cheio, você é o alvo certo da política bolsonarista. Vai para a rua, rompe o isolamento, vai para a vida, e o que parece vida, na verdade, vai te levar à pulsão de morte. É exatamente isso. Ao sair do isolamento e cair na rua, nas festas, nas praias, nas aglomerações, acha que está vivendo, está fugindo da pulsão de morte, mas está caindo nos braços do vírus, está caindo exatamente na morte. E este apelo sistemático que Bolsonaro faz há meses contra o isolamento, contra as medidas protetivas, e agora contra a vacina, e agora sempre falando que era uma gripezinha,
Agora dizendo que a melhor vacina é o vírus, corre para o abraço do vírus para ficar imunizado, imunidade de rebanho. Ele é o anjo, ele é aquele que acena para essas pessoas que eu falei, os desempregados, os jovens que não conseguem conviver consigo mesmos. Ele acena como um anjo de luz que leva à morte. Por isso que eu o denomino anjo da morte. Similar ao oficial de marinha da Argentina. Ele, um oficial reformado do Exército Brasileiro, que faz apologia de torturadores como Brilhante Ustra e o Major Curió, se assemelhem muito com o anjo louro da morte da Argentina, Alfredo Astiz. Só que um já está na cadeia cumprindo prisão perpétua. E o nosso está louco, solto no meio da rua, solto na buraqueira, como se diz na Bahia, comandando um espetáculo como um grande anjo de luz, comandando as pessoas para a morte. Quando eu vejo as aglomerações, a quantidade de pessoas, eu só penso num rebanho. Eu realmente penso no gado. Me dá uma tristeza imensa ver uma boa parte, gigantesca parte da população brasileira buscando a morte, brincando de roleta russa com o vírus. E comandados por quem? Pelo maestro maligno, o anjo da morte brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. Maldita hora que um maldito pastor resolveu batizá-lo ou rebatizá-lo com o nome de Messias, que deu essa sugestão. E isso volta a me lembrar a Bíblia. Falsos profetas, falsos messias aparecerão. O demônio é capaz de tudo, ele se disfarça até mesmo de Messias para ganhar almas para o seu reino, para o seu inferno. E é isto que é. O demônio é um anjo, não se esqueçam disso. Um anjo decaído. E Bolsonaro é um anjo. O anjo da morte brasileiro. É a única explicação que me satisfaz no momento. Chamar de ignorantes quem sai do isolamento não basta, é pouco, porque não é ignorante, está mais do que informado, mais do que falado por todo mundo. É essa pulsão de vida e morte. Essa explicação me satisfaz nesse momento. E o discurso de Bolsonaro vai seduzir exatamente essas pessoas que estão fugindo da pulsão da morte, achando que indo para a vida no meio da rua, rompendo o isolamento, estão buscando a pulsão de vida. Buscam a pulsão de vida, mas estão caindo imediatamente na pulsão de morte. Eu não poderia ficar calado quando eu vejo cada vez mais este ser abjeto, esta coisa maligna, com seus discursos, com suas frases. Ele não cala a boca. Ele é a trombeta do apocalipse. Ele é motivo de chacota no mundo inteiro, de ridículo. E agora também com um epíteto, nomeado o maior corrupto do ano de 2020 no mundo. Quando eu vejo este homem, me dá uma tristeza profunda. E a tristeza é a morte. E eu só posso antepor a ela a vida. É por isso que eu começo meus vídeos todos dizendo alegrias, apesar de tudo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.